No vídeo anterior aqui do canal eu mostrei um pouquinho mais de detalhes sobre o Ryzen 5 4600G e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o que seria uma configuração ideal para usar esse processador. Bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Divan Rocha e se você não viu o vídeo que tem detalhes sobre o Ryzen 5 4600G, vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link para você assistir esse vídeo caso você queira mais informações sobre o Ryzen 5 4600G. Nesse vídeo aqui eu separei uma configuração com as peças para a gente ter uma ideia também de custo dessa configuração que eu montei para a gente usar o nosso Ryzen 5 4600G. Vamos dar uma olhadinha no que eu separei aqui, mas antes vou pedir para você já se inscrever no canal para dar aquela forcinha, já deixa o seu like também, ativa as notificações para você ficar ligado sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, beleza? Então vamos lá, vamos começar olhando aqui o valor do nosso Ryzen 5 4600G. Como já tem vídeo aqui no canal falando sobre esse processador, não vou me aprofundar muito nele aqui, vou deixar o link na descrição, como eu falei, para você clicar e saber um pouquinho mais desse processador, caso você ainda não tenha visto o outro vídeo. E aí para a placa-mãe eu separei aqui três alternativas para você. A primeira delas é a mais básica, que é a Gigabyte A520MH, que tem o socket AM4. O diferencial dessa placa é que ela tem o botão Key Flash, então para atualizar a BIOS, se for necessário, que eu acho muito difícil você precisar atualmente, você só coloca lá um pendrive e vai apertar esse botãozinho aqui para atualizar a BIOS, caso seja necessário. Eu acho bem difícil você precisar atualizar a BIOS, mas se precisar, essa placa-mãe aqui é bem simples de fazer isso. É uma placa-mãe bem simples, é uma placa-mãe bem de entrada, mas já é suficiente para acomodar o processador, duas memórias aqui para você trabalhar com os dois canais que o processador possibilita. Ela tem aqui o VRM dela bem simplificado e não tem dissipadores, né, para ajudar a temperatura a diminuir. Porém, esse processador Ryzen 5 4600G, ele é um processador que ele tem um TDP baixo e processadores que têm um TDP mais baixo costumam esquentar menos, né? Consequentemente, a placa-mãe acaba esquentando menos também. É uma placa-mãe simples, mas basicamente ela já tem tudo aí que você vai precisar. Ela tem aqui todas as entradas, PCI Express aqui para você conectar uma placa de vídeo futuramente se você quiser. Ela tem aqui a entrada M2 para você colocar um SSD NVMe. E ela tem todas as outras conexões aqui, inclusive conexões aqui para você ligar LED, se você quiser colocar algum tipo de LED no seu computador, ela vai possibilitar isso também. Mas é uma placa-mãe legal, tem o chip A520 aqui, tem uma BIOS já bastante completa, tem o diferencial de ter o botãozinho Key Flash aqui e já é suficiente aí para você acomodar o seu processador e começar a trabalhar. Ah, legal, Divan, mas tem uma placa um pouquinho melhor aí, um pouquinho mais completa que eu posso comprar sem gastar muito mais? Tem, a gente tem uma outra opção aqui que é a linha Aorus Elite, que é a placa-mãe da Gigabyte, o mesmo chipset aqui, o A520, só que numa placa aqui um pouquinho melhor, mais completa. E aí só de olhar aqui para essa placa a gente já vê que é uma placa-mãe mais completa. Ela já tem aqui o dissipador de VRM, né, para ajudar aqui a reduzir a temperatura. E ela tem aqui, ó, 4 slots de memória, né? Não significa que isso aqui é Quad Channel, né? Já expliquei em outro vídeo. Significa que você consegue trabalhar com até 4 módulos de memória, dividindo esses 4 módulos em 2 canais para você ter o Dual Channel, que é o que o processador aceita no controlador de memória dele. E aqui também você vai ter todas as conexões que você vai precisar, a porta RJ45, tem o Key Flash também, tem saída HDMI, suporte a PCI Express, você tem também aqui a entrada para você colocar o seu SSD NVMe, a entrada aqui M2. Alguns desses SSDs NVMe vêm com um dissipador para ajudar, porque essa placa aqui também não tem um dissipador, né? Uma coisa muito comum que a gente vê nessas placas é o fato da entrada M2, aqui onde você vai colocar o seu SSD NVMe, estar próximo aqui de onde você pode eventualmente colocar uma placa de vídeo. Então se você tiver um dissipador aqui, pode ser que a placa não caiba. É bem esquisito, né? A placa também ela gera um calor, ela acaba jogando esse calor aqui em cima do SSD NVMe. Então é uma coisa que talvez em outras placas você já não encontre dessa forma, mas pensando em um processador que você vai usar sem uma placa de vídeo, a gente está falando de um processador com gráficos integrados, isso aqui não vai acabar sendo um problema para você e você vai conseguir colocar aqui o seu SSD NVMe sem problema nenhum. Tem todas as outras conexões que você vai precisar, tem uma SATA principal aqui, tem outras SATAs para você ligar HD, ligar SSD, ligar outras coisas que você queira, que dependem da entrada SATA. Então aqui a gente já tem uma placa da linha Aorus Elite, que já é uma placa mais completa, né? O principal diferencial dela é o fato da gente ter aqui o
dissipador de VRM e principalmente aqui da gente ter 4 slots, né, para você conseguir trabalhar aí com 4 módulos de memória. Pode ser até um step também, para você começar com 2 módulos de 8 GB, por exemplo, com 16 GB e futuramente colocar mais 2 módulos de 8 GB, ficando aí com 32 GB no total. Então é uma placa que já possibilita isso para você também. Mas tem uma placa um pouquinho melhor ainda? Tem. Se você estiver disposto a investir um pouquinho mais, eu recomendo fortemente para você a Gigabyte Aorus B450, que é uma placa bem completa. Eu vou ampliar aqui a imagem para a gente ver melhor. E aqui a gente tem uma placa-mãe um pouquinho melhor do que a que a gente viu anteriormente. Ela tem o VRM melhor, ela tem aqui também o dissipador de VRM, ela tem aqui também dissipador aqui em cima da entrada M2 para quando você colocar seu SSD NVMe, ajudar a dissipar o calor dele. Então já é um projeto melhor, já pensado aí, otimizado para você usar com sistemas mais rápidos, então acaba sendo uma placa-mãe mais completa. A linha Aorus tem excelentes placas de vídeo, mas você partindo aqui da nossa A520M, você já vai conseguir acomodar seu processador, vai ficar a seu critério aí qual a melhor placa, qual que vai se encaixar melhor aí para o que você quer montar, que vai se encaixar melhor no seu orçamento, mas eu trouxe aqui 3 dicas bem legais de placa-mãe para você usar com o seu Ryzen 5 4600G. E aí partindo para a memória, pensando em gráficos integrados, eu recomendo que você trabalhe com o mínimo de 16 GB. Se você quiser colocar 32, muito bem, melhor ainda, porque aí você vai ter uma margem maior para aumentar na VRAM, mais 16 GB já é suficiente aí para esse processador para você começar a trabalhar. Esse aqui é um par da XPG de 8 GB cada módulo deles, né? Então colocando esse par, você vai ter acesso ao Dual Channel e a frequência dessa memória é de 3.200 MHz. 3.200 MHz é o que é garantido pelo controlador de memória do processador. E aí muita gente já fala, não, dependendo da placa-mãe você consegue aumentar o XPM e aí você consegue usar uma memória mais rápida. Porém, o controlador de memória do processador, ele vai ficar limitado a 3.200 MHz. Mesmo que uma placa-mãe aceite uma frequência maior de memória, em muitas aplicações pode ser que você não consiga usufruir de toda a velocidade dessa memória, porque ela vai ficar limitada ali à velocidade do controlador de memória. Por isso eu sempre recomendo que você compre uma memória que esteja ali alinhada à velocidade do controlador de memória. E no caso do Ryzen 5 4600G, a velocidade do controlador é de 3.200 MHz. E você pode pegar uma memória de 3.200 MHz que ela vai dar conta aí tranquilamente. Tem uma diferença para uma memória de 3600? Tem, porque a gente está falando de frequências diferentes. Só que no caso aqui, é mais interessante que você trabalhe com 2 módulos em Dual Channel do que propriamente você ter uma memória mais rápida. E aí eu recomendo que você equilibre aqui com o controlador de memória a 3.200 MHz, e aí você vai pagar mais barato em um par de 3.200 do que você pagaria em um par de 3.600, que não é 100% garantido que você vai conseguir usar toda essa velocidade de memória. E aí partindo para armazenamento, como eu destaquei lá na placa-mãe, a gente vai usar um SSD NVMe menor para a gente colocar aqui os programas, para a gente colocar o sistema operacional e a gente ter mais velocidade no acesso desses arquivos. Eu selecionei aqui um SSD NVMe de 240 GB. Ah, mas eu acho que é pouco, Givan. Se você não vai ter tantos programas assim instalados, um de 240 GB vai ser suficiente. Só que aí você tem que trabalhar em par com um HD ou um SSD maior, se você quiser um SSD SATA, por exemplo. Você pode colocar, por exemplo, um HD de 1 TB, um HD mecânico aqui que vai custar R$ 259,90, R$ 250, enquanto você pagou aqui R$ 194,90 no seu SSD NVMe. Esse é um formato que ficou bastante popular, você trabalhar com SSD NVMe para ter o sistema operacional, os programas instalados, tem mais velocidade para abrir os arquivos, abrir os programas, e um HD grande de 1 TB, 2 TB para você ir fazendo backup, guardando aqueles arquivos mais antigos, arquivos que você já trabalhou, arquivos que você não precisa estar com eles à mão ali toda hora, e realmente não é necessário que eles tenham muita velocidade aí na hora que você for abrir, e aí você pode economizar e ainda assim ter bastante espaço para você guardar esses arquivos que você não vai precisar a todo momento. E aí fonte, galera, esse aqui não é o momento de economizar, então não se deixem seduzir por fontes muito baratinhas, porque pode dar ruim, pode queimar a fonte, pode prejudicar aí os componentes do seu computador, então você não precisa comprar uma fonte muito potente, de 600, 700, uma fonte de 450, de 500, de boa qualidade para essa configuração,
dá e sobra. Eu coloquei uma fonte de 500 aqui porque eu tô pensando que futuramente pode ser que você queira colocar, por exemplo, uma placa de vídeo. E aí você pode colocar uma RTX, uma placa assim um pouquinho mais forte, que vai depender da fonte para funcionar, e aí você tem aí o espaço ainda para colocar. Essa aqui é uma fonte de boa qualidade, é uma fonte bronze, bem legal, PFC ativo, é uma fonte que vai cair muito bem aí para essa configuração. Então na hora de comprar fonte, dá preferência para fonte melhor, fontes de marcas melhores aí, para você ficar tranquilo, trabalhar com uma fonte que não vai ficar fazendo barulho, que vai garantir a qualidade dos seus componentes, o funcionamento do seu computador. Então é bastante importante você pegar uma fonte boa. E aí, gabinete, eu vou deixar livre para você escolher o gabinete que você quiser. Pode ser um gabinete mais baratinho, pode ser um gabinete mais incrementado, com LED, com mais sistemas de ventilação. Mas no caso de gabinete, eu sempre sugiro gabinetes mais simples. No caso desse daqui, é um gabinete inox Cool Bay. Ele tem aqui já uma fan no gabinete para ajudar na ventilação. O processador já vem com a solução térmica dele, já vem com o cooler box para você instalar. E aí você vai ter também mais uma fan aqui. Se quiser, tem espaço para colocar mais uma fan, mas eu acredito que não seja necessário, né? Eu uso aqui meu computador com um sistema bem parecido. Estou usando há bastante tempo aqui, nunca fritei nenhuma máquina também usando só o sistema mais simples de refrigeração. Esse processador não tem um TDP alto, então não vai ser um processador que vai esquentar tanto assim a ponto de você precisar water cooler ou outras coisas mais bem boladas aqui de ventilação. E aqui eu montei uma tabela com as peças que a gente viu e o preço de cada uma delas e o total aqui no final de R$ 2.912,66. E para todas essas peças aqui eu já vou deixar links aí na descrição para você clicar, saber um pouquinho mais e comprar se você já quiser. E eventualmente eu deixo mais de um link por produto porque os preços vão variando, então dependendo do dia pode ser que em uma loja tá mais barato do que na outra, e aí eu sempre tento dar opções aí para você fazer a melhor compra e pagar menos aí nas peças do seu computador. Agora que você viu essa configuração, você já tem aí um ponto de partida, já tem um parâmetro, já tem uma noção de valores também para você conseguir adequar aí essa configuração à sua necessidade e montar a melhor configuração para você. E se você ainda não está inscrito no canal, chegou a hora de você se inscrever nesse canal, deixar aquele seu like, ativar as notificações para você receber as informações sempre que tiver um novo vídeo aqui no canal. Se ficou com alguma dúvida, deixa a sua pergunta aí nos comentários, vou deixar aqui alguns cards também de alguns outros vídeos do canal que você pode gostar e que podem ajudar você também. Agradeço muito você por assistir esse vídeo e eu vejo você nos próximos conteúdos aqui do canal. Até mais!